Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo atualizações, tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes, só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like e para você seguir o canal, beleza? Se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Bom, eu ainda vou falar dessa polêmica desse gol anulado, porque está repercutindo muito, não só no Brasil, mas no mundo também. Tem árbitro dizendo aí, então tem debates aí em vários países com relação ao que aconteceu com o Vasco. Sempre o Vasco é o prejudicado. Aí eu recebi uma mensagem de um cara falando assim, estão criando uma responsabilidade ou colocando responsabilidade no juiz para tirar os verdadeiros responsáveis da reta, né? Que é a gestão. Olha aqui, ó, nunca escondi, cara. A 7777 é um fiasco no Vasco, não é à toa a gente tá aí brigando para não cair para a segunda divisão. Atualizaram hoje a Universidade de Minas Gerais, o Vasco tem de 70% a 75% de chance de cair para a segunda divisão. Então é claro que a responsabilidade não é só da arbitragem, mas não é porque eu tenho as minhas ressalvas, as minhas críticas com relação a esse negócio que foi feito com essa empresa aqui. Falar nisso, cadê o seu Josh no aniversário do Vasco, né? Vive viajando para lá pro Genoa, aconteceu alguma coisa lá no Genoa, ele tá lá. Aqui nunca mais pisou, né? Deixou órfãos aí a galera que torce pra empresa. Porque tem uma galera, sim, que não torce para o Vasco, não, torce pra empresa. E aí quando você fala mal de calote que tá dando em empresário e jogador, fica revoltadinho mandando mensagem, que dizendo que você tá torcendo contra. Ah, pra puta que pariu, vai pro diabo que carregue você e essa empresa de porcaria, que é essa empresa aqui, ó, 777, é meu ovo. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Ninguém aqui tá querendo culpar os árbitros pelo que o Vasco tá passando. Mas a gente sabe que é sistematicamente prejudicado o Vasco pela arbitragem. Eu discuti a gestão Salgado e tudo que eles fizeram lá atrás, mas nem por isso eu deixei de denunciar, de gritar, de falar sobre a cachorrada que foi aquele jogo contra o Internacional, que repercutiu na imprensa brasileira, que eu achei que ia ser uma revolução. Iam acabar com esse VAR e de um jeito e depois não deu em absolutamente nada. Porque a gente tem um VAR descalibrado em um jogo decisivo e um gol onde um técnico dentro da sala de VAR fala, olha, não tem como eu precisar se esse gol é legal ou não. E aí o juiz vira e fala, gol legal. Isso aí, se isso não é má fé, se isso não é uma quadrilha, eu não sei o que que é. Eu não sei o que que é. Então sim, a gente vai discutir os problemas no Vasco, a gente vai discutir o contrato dessa empresa que pode ser lesivo para o Vasco, ninguém sabe o que tem nesse contrato, quem são os verdadeiros donos dessa empresa, o que é a 777 Carioca, que é aberta em um paraíso fiscal, quem está como sócio dessa empresa, por que o senhor Luiz Melo, um flamenguista de arquibancada, é sócio dessa empresa. Então a gente vai continuar discutindo isso sim, em um ano de eleição que é importante entrar alguém para dar luz a tudo que foi feito por essa gestão e por essas pessoas que cometeram estelionato e mentiras desde que entraram no Vasco. Então, não é culpa do juiz, mas é lógico que é um apanhado de fatores que faz com que o Vasco, mais uma vez, o Vasco tem de 70% a 75% de chance de cair para a segunda divisão. Não é à toa, é um apanhado de situações e a gente vai falar de todos. Não é só culpa do árbitro não, tá? Só para deixar bem claro. Mas vamos lá, pênalti no Pedro Raul no jogo contra o Santos, claríssimo, saiu na mídia também e o juiz não deu nem o VAR chamou. Se fosse outros times, com certeza tinha chamado. E o Santos vence o Vasco dentro de São Januário. Pênalti pro Orelhano contra o Bragantino, no empate por 1-1 lá fora. Fora o apito do seu Daronco, que deu cartão pro time do Vasco, inverteu faltas. Esse canalha que não devia apitar mais no futebol brasileiro, principalmente jogos do Vasco. E aí teve o pênalti em cima do PEC contra o Atlético Mineiro. Ganhamos ali no sufoco. Mas se tivesse dado o pênalti, talvez teria sido mais tranquilo. Ainda tem a questão do saldo de gol, né? Gol legal no lado ontem contra o Palmeiras. Então, é sempre contra o Vasco. Não tem problema, tipo assim, se acontece, o juiz errou contra o Vasco, mas ali ele acertou, ou ele errou contra o adversário do Vasco. É uma coisa que você vê que é porque os caras são mal mesmo, são ruins, são péssimos profissionais, que a arbitragem no Brasil é um lixo. Não, mas tem má fé também. Tem má fé também.
Não é à toa, porque você vê muito time sendo ajudado sistematicamente e alguns sendo prejudicados sistematicamente. É má fé. É má fé e um país de gente safada. Por isso que eu não acredito e não confio, tá? E aí eu tô falando aqui de repercussão não só no Brasil e pelo mundo. Eu tô aqui, ó, o ex-árbitro, né, e comentarista de arbitragem, o Salvo Spínola, ele falou que ele é lá da ESPN. Spínola, ele diz o seguinte, ó, abre aspas, é um erro crasso, um dos maiores erros de arbitragem em lances com o VAR. Porque o VAR se prendeu à posição do Verratti após uma revisão. O VAR não deve atuar nesse lance, está muito claro no protocolo. Isso tem repercussão no mundo, o mundo está debatendo. Pelo que participo aqui, o mundo todo, unanimidade, né? Que houve um erro do VAR. Então tá aí um depoimento sobre um ex-árbitro dizendo que está sendo repercutido no mundo o lance contra o Palmeiras, tá? E aí o goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras, né, campeão do mundo, ele foi às redes sociais para falar também, ele botou aqui, ó, entre aspas, ruim até para nós, não adianta tecnologia sem bons operadores, que conhecem as regras, fecha aspas aí para o goleiro Marcos, né? Uma pessoa ou um dos integrantes da comissão técnica do Vasco que foi às redes sociais e fez uma declaração forte foi o filho do Ramon Dias, que é auxiliar técnico, o Emiliano Dias. E ele publicou o seguinte nas redes sociais: orgulho desse grupo, se eles querem que desistamos, terão que nos matar. Então tá aí. Ele diz assim, ó, se eles querem que desistamos, terão que matar todos nós. E aí tá lá, ó, a hashtag contra tudo, Vasco voltou, o melhor ainda está por vir, é a publicação do auxiliar técnico e filho do Ramon Dias, o Emiliano Dias. E para finalizar, eu vou trazer aqui uma opinião do André Rizek, uma pergunta, um questionamento na verdade. Ele disse que queria estar na coletiva lá, né, para fazer uma pergunta para o Abel Braga. Porque o Abel Braga, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, porque o Abel Ferreira vive dizendo que é perseguido por arbitragem, vive criticando a arbitragem no Brasil, inclusive integrante da sua comissão técnica falou em esquema contra o Palmeiras, e aí ele queria estar lá para perguntar sobre o lance que rolou aí, esse gol anulado legal, que era para o Vasco, um golaço do Paulinho. Então eu vou deixar aí para finalizar, mais uma vez deixando claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente vai torcer dentro de campo pro Vasco ganhar, a gente vai criticar a CBF e cachorrada que acontece no futebol brasileiro, mas isso não apaga o fato das canalices que acontecem dentro do Vasco e todas as decisões tomadas erradas por essa empresa desde que assumiu o Vasco da Gama, beleza? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu vou deixar o Rizek aí para finalizar. Curte o vídeo, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Se eu estivesse lá na sala das entrevistas, eu teria feito a seguinte pergunta, respeitosamente. Boa noite, Abel. O seu auxiliar, João Martins, foi suspenso por dizer que o sistema impede o título do Palmeiras nesse ano. Hoje, cabe algum comentário sobre a arbitragem, num dia em que, de forma unânime, um gol do Vasco foi anulado de forma equivocada? Boa noite. Eu teria feito essa pergunta respeitosa só para saber o que ele pensa de arbitragem quando o time dele vê o adversário fazer um gol legítimo que é anulado. Ontem,